Em entrevista à Rede TV, o ex-ministro José Dirceu disse que um mandato de 4 anos de governo nas mãos do presidente Lula é pouco. Segundo ele, a retomada do projeto de poder do PT deve durar 3 mandatos consecutivos, incluindo a reeleição de Lula em 2026. Penso em 12 anos, 3 governos para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos, 100 anos em matéria de ciência, tecnologia e educação. Foi o que disse José Dirceu. Segundo ele, o petista é o único que possui condições de liderar o Brasil. Durante a campanha eleitoral, Lula disse que, se fosse eleito, não pleitearia a reeleição. Depois da posse, no entanto, o petista recuou e admitiu que poderia tentar a reeleição. Roberto Mota, abro o giro com você. Mota, sua análise sobre essas declarações do ex-ministro. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Uma boa Páscoa para todos. Antes do surgimento daquele barbudo alemão, Karl Marx, o socialismo tinha um caráter utópico. Por exemplo, na Grã-Bretanha existia um industrialista chamado Robert Owens, que se preocupava com as condições sociais dos trabalhadores e pregava a criação de comunidades baseadas na cooperação voluntária, grandes cooperativas. Depois que o sapo barbudo alemão Karl Marx publicou o Manifesto Comunista, todo esse caráter utópico do socialismo foi abandonado. O único projeto do socialismo moderno é o projeto revolucionário. É a tomada do poder pela força e a manutenção dele. Foi exatamente isso que aconteceu na Rússia e na China, as grandes ditaduras comunistas modernas. Foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela, em Cuba e em outras ditaduras socialistas ou comunistas. Só tem um detalhe: não foi como Karl Marx previa. Não foram os operários que fizeram essa revolução. Na verdade, foram intelectuais, auxiliados por grupos violentos, muitas vezes criminosos, que tomaram o poder. Hoje, não há nada mais distante de um operário do que um intelectual marxista. Mas o plano deles continua o mesmo: tomar o poder e ficar para sempre. Você, o cachorro, Alan Gani, bom ter você por aqui. Alan, nessa sexta-feira santa, uma data tão especial, bem-vindo sempre. Boa noite, Alan. Boa noite, Brau, boa noite, Mota, Dantas e a toda a nossa audiência. Feliz Páscoa a todos. Eu vejo de uma maneira bastante preocupante, até porque o PT, ele ficou 13 anos no poder e a gente paga essa conta, principalmente pela irresponsabilidade fiscal, até hoje. E o Dirceu, ele é um estrategista. Veja que numa entrevista na TV Cultura ao falecido Abu Janra, ele disse que o crescimento das esquerdas na América Latina foi planejado, sim, por meio do Foro de São Paulo. Então acredito que ele não está blefando, e vamos lembrar que o PT é um partido muito poderoso, como o Mota bem colocou em relação aos intelectuais. O PT talvez seja o primeiro partido que incorporou uma noção gramsciana, né? Unindo ali a política com a cultura, e tem representantes no judiciário, na mídia, na academia. Ele consegue disseminar essas ideias por toda a sociedade. Vide que o Lula, depois de tudo que aconteceu, se tornou presidente da República novamente. Então eu vejo de uma maneira muito perigosa isso, né? E talvez até factível, por conta desse projeto hegemônico que o PT tem de poder. Você, Cláudio Dantas, se preocupa com essas falas de José Dirceu? Dantas, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, boa noite, Gani, boa noite à nossa audiência infalível. Olha aqui, o Zé Dirceu, ele quer várias coisas, né? Ele já dizia que tomar o poder é diferente, né, de ganhar a eleição, enfim. O Zé Dirceu teve aí, como o Gani frisou, junto com o PT, 3 mandatos e meio presidenciais para poder implementar o seu projeto de poder, para poder implementar a sua visão, defender na prática, com a máquina na mão, a sua visão de sociedade.
a sua visão de forças produtivas, a sua visão de aparato burocrático. Zé Dirceu foi treinado em Cuba. Zé Dirceu tem o Fidel como seu grande líder espiritual, ideológico, filosófico até. É claro que ele quer, mas ele não quer só 12, ele quer a vida inteira. Se ele pudesse, ele ficaria no poder como ministro da Casa Civil, nunca teria sido derrubado, né? Nunca teriam denunciado ele em esquemas de corrupção, ele não teria sido condenado 2 vezes em 2 processos, mensalão, petrolão. Eu acho que a imprensa dá voz para um sujeito que tem uma ficha corrida desse tamanho já tá errado. Mas eu vou sintetizar aqui a análise daquilo que o Zé Dirceu está falando em relação ao que nós estamos vivendo atualmente, porque assim, é isso. Teve a oportunidade e não implementou. O país que nós temos hoje é pior do que aquele que o Lula recebeu em 2002, em 2003, do Fernando Henrique. E aí eu vou sintetizar com a fala do Éder Barbosa aqui no chat. 100 dias já está assim, imagina 12 anos. Agora, Mota, a gente tem visto vários personagens que foram importantes no passado do PT, mas que não conseguiram voltar à vida pública pelas mãos do eleitorado, que não foram eleitos para cargos públicos, que voltaram a ter espaço no atual governo, né? A gente falou nessa semana do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que ganhou a presidência da Engea, a própria ex-presidente Dilma Rousseff, que vai presidir, já está presidindo o Banco dos BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha sido derrotado na eleição a governador aqui em São Paulo. O eleitorado paulista não quis Fernando Haddad, mas ele ganhou o Ministério da Fazenda e por aí vai, né? A lista é grande de políticos que não conseguiram cargos eletivos, mas que estão ocupando espaço agora no atual governo. José Dirceu não, né? Ainda não apareceu. Isso significa que esses projetos dele, que o Dantas relembrou agora, ficaram de lado? São ideias que o governo abandonou ou não? Isso te parece até mais preocupante, que alguém que não está ocupando espaço no governo, não está diante da atenção pública, dos holofotes da imprensa, do olhar da opinião pública, e isso pode significar até um poder de atuação ainda maior. Como é que você vê isso, Mota? Esse é um ponto importante, Brown, porque eu não sou adepto de teorias da conspiração, pelo contrário, eu passo meus dias esclarecendo coisas nas redes sociais, mas eu acho que nunca o brasileiro teve mais motivos para imaginar que há maquinações ocultas por trás de tudo que a gente vê, né? Você levantou um ponto muito importante. Eu acho que eu, no meu tempo de vida, nunca vi a esquerda brasileira tão afastada da realidade da população, né? Eu não posso dizer tudo o que eu gostaria aqui, mas vou me limitar a citar um caso bastante específico, que é a postura da esquerda em relação à questão do crime. A esquerda não perde uma oportunidade para passar a mão na cabeça dos bandidos, para criar benefícios, para reduzir penas. Ontem nós vimos um episódio em que traficantes armados com fuzis e granadas, traficantes de outros estados que estavam aqui no Rio de Janeiro, na favela da Maré, eles estavam sendo perseguidos pelo BOP, eles foram se refugiar numa escola pública. O BOP cercou a escola, começou a negociar a rendição dos traficantes. Os ativistas de esquerda foram para as redes sociais convocar a população da favela da Maré para ir para o local se manifestar. Tem vídeo nas redes sociais de mulheres e crianças se dirigindo para aquela situação de conflito. E aí uma ministra, não vou dizer o nome para não fazer propaganda de coisa ruim, mas uma ministra deu uma declaração contra essa operação do BOP. Uma declaração que foi rebatida com muita clareza e muita coragem moral pelo governador do Rio, Cláudio Castro, dizendo que ele disse alguma coisa que ele se sentia muito triste em ver um país em que uma ministra de Estado fazia uma declaração como essa. Então, isso é só para dizer, Brown, que é incompreensível para muita gente, né, a distância que a esquerda hoje está do cidadão comum e o espaço e o poder que a esquerda ocupa hoje. São duas coisas completamente incompatíveis e, para muita gente, inexplicáveis.